Êxodo capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2,5 covados, e a sua largura de 1,5 covados, e a sua altura de 1,5 covados. E cobriu-se de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas, e varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2,5 covados, e a sua largura de 1,5 covados. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida, os fez as 2 extremidades do propiciatório, um querubim à sua extremidade dessa banda, e o outro querubim à outra extremidade da outra banda. No mesmo propiciatório, fez sair os querubins das 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 covados, e a sua largura de 1 covado, a sua altura de 1,5 covados, e cobriu de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam a seus 4 pés. De fronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar à mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, para levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. Fez também o castiçal de ouro puro de obra batida, fez essa castiçal, o seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores, na mesma peça. 6 canas saíam do seu lado, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos à modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos à modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos à modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores, e era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim fez para as 6 canas que saíam dele. A sua maçã e as suas canas formavam a mesma peça, tudo era uma obra batida de ouro. E fez-lhe 7 lâmpadas, os seus esperadores e os seus apagadores, que eram de ouro puro, de um talento de ouro puro o fez, e todos os seus utensílios. Fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 covado era o seu comprimento, e de 1 covado a sua largura, quadrado, e de 2 covados a sua altura. Ele mesmo era feita as suas pontas, e cobriu de ouro puro e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles.
E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Então, pessoal, esse foi o capítulo 37, né, de Êxito. Agora, espero que vocês tenham entendido o capítulo 37, né, que quis, né, transmitir para nós. Agora, pessoal, capítulo 38 de Êxito. Fez também o altar do holocausto de madeira, de cetim, de 5 covadas era o seu comprimento, e de 5 covadas a sua largura quadrada, e de 3 covadas a sua altura. E fez-lhe as suas pontas ao seu quadro, tanto as suas pontas formavam uma só peça com o altar e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões e as pás e as bacias e os garfos e os braceiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede na sua cercadura, debaixo até o meio dele, e fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles pelo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres, que se ajuntavam, juntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino, torcido de 100 covados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 covados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 covados, as suas colunas 10, as suas bases 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 covados. As cortinas dessa banda da porta eram de 15 covados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda, da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 covados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino, torcido. As bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata. E todas as colunas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de coberta do bordador, de pano azul e de púrpura, e de carmesim, de linho fino torcido. O comprimento era de 20 covados e a altura na largura de 5 covados, defronte das cortinas do pátio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor era de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a um mestre de obra, e engenhoso artífice, e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber,
O ouro da oferta foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme os ciclos do santuário, e a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos, e acima que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base, mais dos 1.775 ciclos. E os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre e o crivo de cobre para ele e todos os utensílios do altar e as bases do pátio ao redor e as bases da porta do pátio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Então, pessoal, esse foi o capítulo 38, né, de Êxodo, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 38 de Êxodo, né, quis transmitir para nós. Agora, pessoal, o capítulo 39, né, é de Êxodo. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenará a Moisés. Assim fez o efode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino, torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fio para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmeralda. Fizeram nele ombreiras que se ajustassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício do efode estava sobre ele, era conforme a sua obra, a mesma peça de ouro e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, com o Senhor ordenará a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e o pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenará a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício com a obra do efode de ouro e de pano azul, e de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era dobrado, fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de sárdio, um topázio e um arbúculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem, um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem, de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral candeizinhas de igual medida, obra de trança de ouro puro, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E
As outras duas pontas das duas cadeizinhas de trança puseram nos dois engates e as puseram sobre as ombreiras do éfode da fronte dele. E fizeram também duas argolas de ouro que puseram nas outras duas extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais duas argolas de ouro e puseram as suas duas obreiras do éfode debaixo da fronte dele, da fronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com o cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode. E o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenará a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo o plano para que se não rompesse, e nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto, a roda, a ministrar como o Senhor ordenará a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino, torcido, e o cinto de linho fino, torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenará. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, a santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima como o Senhor ordenará a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor os ordenará a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles, e carneiro tintas de vermelho, e a coberta de peles, texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, a lâmpada da ordenança, e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre, e os seus varais de todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar do santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrar o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenará a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenará, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Então, pessoal, esse foi o capítulo 39 de Êxodo, né? Espero que vocês tenham entendido o capítulo 37, o 38 e o 39 de Êxodo, né? Espero que vocês tenham entendido o que quis transmitir para nós, né? E agradeço a cada um de vocês que tiraram um tempinho para assistir a live. Agradeço a cada um que está assistindo e
e que tira um tempo. E não esquece de me seguir no Instagram, que tá aqui na descrição da live, tá, pessoal? E não esquece de me inscrever no meu canal secundário, que tá aqui na descrição da live, tá, pessoal? E também não esquece de compartilhar a live com os seus amigos, tá, pessoal? Me ajuda a chegar a 7 mil inscritos, né? Eu agradeço muito a você, então, não esquece de compartilhar com os seus amigos. Então, pessoal, Deus abençoe amanhã, vai ter live pra vocês de novo, tá, pessoal? Então, até amanhã, pessoal.